Meus queridos, se a gente sabe calcular as tensões na flexão, existe uma tensão peculiar, que é quando um ponto da nossa seção atinge o escoamento. Ou seja, no caso de uma distribuição linear de tensões devido ao momento fletor, quando eu aplico o momento elástico máximo, significa que a minha seção teve algum ponto, ou alguns pontos, na verdade aqui algumas linhas, né? Uma seção, uma série de pontos que atingiu o escoamento. Como que eu sei ou qual é o meu momento elástico máximo? Quando esse momento causa tensão de escoamento nos pontos mais distantes. Então perceba que quando eu aplico o momento fletor numa seção submetida, né, numa viga submetida à flexão pura, no caso este momento fletor aqui, enquanto ele é menor do que o momento elástico máximo, as minhas tensões começam a ocorrer, mas estão inferiores às tensões de escoamento. Então a tensão máxima da peça ainda não chegou a escoar. Quando a tensão máxima da peça se iguala à tensão de escoamento, eu falo que eu estou diante do momento elástico máximo. Mas quem escoou? Simplesmente as seções ou os pontos mais distantes da linha neutra. Então são os pontos de extremidade que atingiram o escoamento. Tudo bem, se atingir o escoamento é o seu critério de dimensionamento, então nós teremos ali somente um ponto submetido a escoamento. Na verdade, quando a gente fala de seção transversal, seria toda essa linha superior e toda essa linha inferior. Então todos esses pontos teriam atingido o escoamento na compressão ou na tração. Esse momento é dado, então, pelo módulo, aliás, o momento elástico é dado pela tensão de escoamento vezes o módulo elástico, ou a resistência elástica na flexão, que a gente chama de módulo de resistência W. Tudo bem, este módulo em si não é muito utilizado, mas apesar de que, na maioria dos dimensionamentos para a prova, a gente não ultrapassa as tensões de escoamento. Por isso, até lembro vocês aqui agora, que o módulo elástico das tensões pode ser calculado para as tensões mais simples, inclusive já como um valor de referência. Isso nada nos impede de fazer o quê? Substituir esse W por tensão de escoamento, e aí no lugar do W, vou até só colocar aqui no lugar do W, substituir o quê? Y máximo dividido pela inércia. Se eu não sei essas outras formas, eu calculo direto para achar o meu momento elástico máximo. Mas o que acontece se eu continuo aumentando o momento? Cheguei no momento elástico e agora coloco mais momento ainda na peça. O que acontece é que nos materiais que a gente tem, quando nós adotamos um comportamento elastoplástico, a partir do escoamento, a seção começa a plastificar. Ou seja, então, depois do escoamento, nós temos um comportamento plástico. Nas peças com dimensionamento, onde se adota o material elastoplástico perfeito, significa que, depois do escoamento, nós temos ali umas deformações plásticas lineares. Isso, na prática, não está tão perfeito assim, mas nós podemos analisar o diagrama tensão-deformação quando nós temos este trecho está bem próximo do comportamento plástico. Então, este trecho inicial se parece muito com o material elastoplástico perfeito. O que acontece, então, quando eu continuo aumentando momentos? Tensões que já foram atingidas, pontos que já haviam atingido o escoamento, começam a, primeiro, se mantém no escoamento, né? Porque a gente tem aqui a tensão constante de escoamento durante esse trecho de plastificação, mas outras tensões agora começam a chegar aonde? Chegar nesta linha de comportamento plástico, essa fase que é a nossa fase plástica. E aí, se eu aumento ainda mais o momento, eu consigo chegar num ponto onde toda a seção está plastificada. Quando toda a seção está plastificada, eu tenho o que eu chamo de momento de plastificação da seção transversal. Este momento é muito utilizado por quê? Porque nós levamos toda a minha peça ao escoamento.
significa que no momento elástico que a gente tinha, do momento elástico máximo, as nossas seções elas estavam um pouco subdimensionadas. Isso onera muito. Quando eu permito a plastificação completa da seção, ou seja, eu levo todo mundo lá na tensão de escoamento, eu levo toda a seção transversal até o escoamento, o meu dimensionamento fica mais barato, ou seja, eu consigo resistir a momentos maiores com menos material. Este é um particular importante, um momento particularmente importante, que é o nosso momento de plastificação. Ao invés do W, que é o nosso momento de resistência, aqui módulo de resistência, nós temos o Z, que é o nosso módulo de resistência plástica. W, módulo de resistência elástico, Z, módulo de resistência plástico. Aqui uma representação de toda a seção, né? Temos a superfície neutra, acima dela está todo mundo comprimido, abaixo dela todo mundo tracionado. Então, toda a seção, de fato, escoou. Se eu faço o somatório de forças horizontais, né, pegando a resultante das tensões R1 e R2, R1 tem que ser igual a R2, portanto, tensão de escoamento vezes a área 1 tem que ser igual a tensão de escoamento vezes a área 2. Opa, mas a tensão de escoamento é uma só. Significa que a área 1 tem que ser obrigatoriamente igual à área 2, ou seja, cada uma dessas áreas é metade da área total. Então, a linha a linha neutra aqui, na seção plastificada, divide em áreas iguais. Eu não estou falando que será que essa linha neutra ela vai passar pelo centroide. Ela não passará pelo centroide. A gente viu vários casos onde a linha neutra está fora do centroide da figura. Mas nesse caso aqui, pela simetria da seção transversal trapezoidal, essa linha neutra ela não vai passar pelo centroide da figura, mas ela vai dividir essa seção em duas partes iguais. E o momento de plastificação pode ser dado, então, por meio da área vezes tensão. Isso aqui é o quê? Que vê meio da área vezes tensão? É a força. Essa força, R1, ou a força R2 são iguais, vezes a distância D entre essas duas forças. Esse é o meu momento que plastifica a minha seção. Ora, mas se eu tenho uma seção retangular, a minha força resultante é meio da minha área. A área de uma seção retangular nada mais é do que base vezes altura. Então, a parte superior aqui, que seria essa força resultante, vale meio de base vezes altura. Essa área vezes a tensão me dá resultante R. Agora, qual é a distância entre o centroide dessas duas áreas? H, aliás, não, o centroide não, a distância entre as peças, entre esses dois pontos, H sobre 2. Portanto, quando a gente faz essa simplificação, nós podemos chegar aqui, o momento de plastificação em seções retangulares, B ao quadrado sobre 4 vezes sigma E. Então, o nosso Z, que a gente falava antes, já que o momento de plastificação, nós acabamos de falar que é Z vezes sigma E, o Z para a seção retangular é B ao quadrado sobre 4. Isso só vale para a seção retangular. Para os outros casos, a gente tem que fazer o cálculo. Óbvio que esse cálculo não é comum nas provas. O que é mais comum é a seção retangular. Vamos resolver uma questão aqui da FGV, então. Em uma seção retangular de aço, a razão entre os módulos resistente plástico e elástico é igual a... Já mostrei para vocês que o módulo resistente elástico é B ao quadrado sobre 6 e que o módulo resistente plástico, acabei de mostrar, B ao quadrado sobre 4. A relação entre os módulos plástico e elástico é 6/4, simplificando 1,5. O FCG. Uma viga de seção I compacta em aço ASTM A36 e com tensão lateral contínua está submetida a um momento vetor de cálculo MD
igual a 250 kN. Para resistir a esse momento fletor, o perfil terá que ter um módulo plástico Zx igual a... Gente, nós temos, já falei para vocês que o aço ASTM A36 tem tensão de escoamento característica de 250 MPa. Como a questão ela fala de momento fletor de cálculo, eu preciso achar a tensão de escoamento de cálculo, que nada mais é do que a tensão característica dividido pelo coeficiente 1.10, que é o coeficiente para o escoamento de elementos de aço. A norma de aço nos dá esse coeficiente. Se você ainda não viu, fica tranquilo em relação ao aço ASTM e em relação ao coeficiente aqui de ponderação das resistências, de minoração das resistências, γS igual a 1.10, não precisa ficar preocupado. Isso você vai ver na aula de estruturas metálicas. Está aqui, 227,3 MPa é a minha tensão de escoamento de projeto. E o meu momento de projeto está exatamente aqui, 250 kN. Igualando, então, este momento de projeto como o meu momento plástico, isso aqui seria o meu σE, né? Aqui no projeto a gente já está chamando de FYD, tensão de escoamento de cálculo. Eu vou ter, então, que o meu Z, módulo plástico, vai ser igual a 1099,9 centímetros cúbicos. Ou seja, ele deve ser de 1099,9 centímetros cúbicos para que a seção consiga resistir ao momento aí que foi dado, momento de 250 kN. Portanto, o gabarito letra E. A outra questão, também da UFCG, é exatamente a mesma. Só que agora ela dá o aço e dá o meu módulo plástico de 1100. Então veja, é a mesma questão. O UFCG dando aula de como aproveitar questões. Só que agora ela quer saber qual é o momento resistente. Então a expressão é a mesma, mas a lógica agora é diferente. Agora eu já sei o FYD, calculado da mesma forma. Já sei o Z, então basta aplicar direto qual é o momento de plastificação da seção. Se a gente vai achar 250,03, obviamente 250 kN. Então a questão, a banca aqui agora fez esse aproveitamento de questões, né? Então esse momento plástico e o momento elástico são dois conceitos importantes para nós entendermos que dentro do regime ali elástico, quando um dos pontos da seção transversal atinge o escoamento, a gente já para o dimensionamento por aí. É o que a maioria das questões faz. Acontece que isso penaliza muito a estrutura e o orçamento. Então, permitir com que as estruturas elas atinjam, que as peças atinjam o momento de plastificação, é uma forma de ainda manter a segurança, mas economizar nos projetos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.